Aquele que semeia pouco. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Natália, Dona Alminda, seu Daniel, Decemito, boa noite, Gleice, Letícia, boa noite, mãe, boa noite. Meus irmãos, uma boa noite. Nós vamos fazer uma meditação aqui na Palavra de Deus, lá em 2 Coríntios. Gostaria de ler o texto e falar alguma coisa hoje sobre esse texto, 2 Coríntios, no capítulo de número 9. Boa noite. 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6 diz bem assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Até aqui esse texto. Eu queria, antes de explicar o texto, ter um tempo de oração com você. Será que você tem algum pedido de oração para que a gente ore? Tem alguma razão aí, um motivo especial para compartilhar aqui comigo e com quem está nessa live aqui hoje? E a gente ter um tempo de oração. A Bíblia fala que muito vale por sua eficácia, olha só, pela eficácia, a oração de um justo. Quando a gente para orar, Deus ouve orações. Você tem alguma razão de oração? Alguma coisa para que a gente fale com Deus aqui agora? Se você tem, a hora é essa para a gente orar e pedir a Deus pela sua vida, pedir a Deus por alguma razão especial que você está passando, enfrentando. Fazer uma oração e aí depois eu vou explicar o texto para nós. Minha mãe está pedindo ali para orar por ela, muita cólica na barriga. Vamos orar? Senhor Deus, visita-nos agora. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ó Deus, nós precisamos da graça que vem do alto. Ó Deus, tem misericórdia de nós, olhe para as nossas dores, olhe para os sofrimentos que enfrentamos, ó Deus, e se compadeça de nós. Te peço em especial aqui agora, pela minha mãe, que o Senhor possa tirar essa dor na barriga, essas cólicas, no nome de Jesus, que cada pessoa que está conosco aqui encontre uma resposta do alto, da parte do Senhor. Ó Deus, que nessa noite haja um encontro muito singular com a sua bondade
e com o Senhor Jesus Cristo. Eu te imploro essa bênção no nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu já li o texto, vou ler de novo. Está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 6 e 7. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu gostaria de falar com você um pouco hoje sobre a lei da semeadura, sobre o ato de semear. Eu acho importante destacar, antes de tudo, aqui o que Paulo fala em outro lugar, aos Gálatas, se eu não estou enganado. Ele fala bem assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Então a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você é que é zombar de Deus plantar uma coisa e esperar colher outra. Então quem planta uma coisa e espera colher outra coisa está zombando de Deus. Então a gente não pode cair nessa besteira de passar a vida inteira, por exemplo, semeando discórdia e esperar colher outra coisa que não seja discórdia, semeando divisão e esperar colher outra coisa que não seja divisão, sabe? Semeando ódio e esperar colher outra coisa que não seja ódio. Tem hora que a gente passa a vida inteira semeando coisas complicadas, e aí o que o apóstolo Paulo vai falar para nós é: o que o homem semear, isso também ele vai colher. E não queiram zombar de Deus e esperar que essa lei não vai se cumprir. É muito importante. Se você semeia para a carne, você vai colher coisas da carne. Se você semeia para o Espírito, para o Espírito. Mas nesse texto em particular me chama a atenção por causa da necessidade de um tempo. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta pedindo aos irmãos de Corinto uma ajuda financeira, uma oferta, porque a igreja de Jerusalém passava fome. E uma coisa interessante é que essa igreja parece que ela acha que essa conversa não é com ela. Não sei se você já teve essa impressão que algumas conversas não são para você. Sabe, você fala: não, eu tenho problema demais para eu entrar nesse problema. Eu tenho as minhas crises para me envolver com crise dos outros. A igreja de Corinto era uma igreja toda complicada, mas um problema essa igreja não tinha problema financeiro. Mas a igreja de Jerusalém tinha um problema financeiro agora, o pessoal estava passando fome. E o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8, depois você pode dar uma olhada, 2 Coríntios capítulo 8, e ele fala dos irmãos da Macedônia. E é interessante que ele fala da nobreza desses irmãos, porque esses irmãos, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Esses irmãos pediram ao apóstolo Paulo, ele vai explicar aqui, esses irmãos eram muito pobres, esses da Macedônia, eles precisavam tanto de ajuda quanto os irmãos de Jerusalém, só que eles entenderam bem assim: o que nós temos, nós poderemos ajudar. E aí, num tempo de escassez, eles entenderam que eles deveriam ser generosos. E uma coisa que é interessante a gente parar e falar bem assim: será que eu tenho alguma coisa para ajudar? Será que eu tenho como socorrer? Hoje à tarde eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui na igreja, e ela colocando uma mensagem no Instagram dela, e ela dizendo assim: você precisa de ajuda, eu quero te ajudar. E quando você coloca numa rede social, isso é amplo demais. Ela me mandou e eu falei: é amplo demais. Ela falou: mas eu quero ajudar as pessoas. Eu acho interessante você aprender a abrir o coração para ajudar. Você entender que no reino de Deus, esse caminho da generosidade é um caminho de semeadura, que quando a gente semeia, uma hora a gente colhe, uma hora a gente recebe aquilo que a gente plantou. E aqui em particular, o apóstolo Paulo, quando vai trabalhar isso com esses irmãos, ele está falando aqui de dinheiro mesmo, ele não está falando de outra coisa. Você pode ler o texto com cuidado.
porque a igreja de Jerusalém precisava disso. Ontem eu me encontrei com um rapaz que vende doce aqui na cidade, e ele me falando assim, muito assustado, que ele não estava conseguindo vender doces, e que ele estava meio com medo, e ele tinha ouvido falar que tinha uma ajuda do governo, se era verdade, se era mentira. E aí eu entrei no supermercado, ele foi e entrou depois e tal, para fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou tentar te ajudar. E aí eu tentei escrevê-lo na hora lá, mas não deu certo, a internet não estava boa, e ele falou assim, mas meus documentos não estão aqui, como é que eu faço para te encontrar? E aí eu dei meu endereço aqui para ele, falei com ele assim, 2 Coríntios 9, falei com ele, vai na minha casa amanhã, eu sou fulano de tal e eu vou te ajudar. Ele não apareceu aqui hoje, mas ele estava com medo. O que eu vou comer? Como é que vai ser a minha vida? Como é que as coisas vão acontecer? Eu vivo de vender doce, como é que eu arrumo? E eu acho interessante porque tem hora que a gente vê a necessidade e a gente não acha que não é com a gente, eu não vou atender, isso é um problema do governo, que o governo faça um projeto, e é muito bom ter um projeto do governo que atenda a necessidade do povo, mas entender uma coisa, eu estou falando algumas coisas com alguns amigos esses dias, é que o nosso Estado é um Estado monárquico, eu falo do nosso Estado como igreja. Quando alguém pergunta bem assim, qual é o estado de governo que você vive? Eu falo, eu vivo debaixo de uma monarquia, com leis muito próprias. E aí o povo me pergunta se é de direita, se é de esquerda. Eu falo, eu faço coisas que a direita faz e eu faço coisas que a esquerda faz. Mas eu não faço nem porque eu sou de direita, nem porque eu sou de esquerda. É porque meu rei manda. O meu rei é assim. O meu rei tem leis próprias, no reino que eu vivo tem leis próprias, inclusive na lei do meu rei, me manda sujeitar as autoridades que me foram instituídas. E aí uma coisa que me impressiona é aprender, ver as necessidades que nos cercam e colocar a mão no bolso e falar o que eu tenho para ajudar e com o que eu posso ajudar. Não pensar no dia que eu tiver alguma coisa para ajudar, eu vou ajudar. Os irmãos aqui da Macedônia falaram bem assim, me deixem ajudar, me deixa participar, me deixa contribuir. Desde que eu me tornei pastor aqui na igreja, na segunda igreja de Caratinga, eu entendi alguma coisa para a minha vida e para a vida da igreja. Eu pensava bem assim, e vendi isso muito aqui na igreja, ensinei muito aqui na igreja, e hoje a coisa funciona assim. Eu falava, nós precisamos cuidar das pessoas direito. E aí eu fiz uma lei, uma lei assim, espalhei entre os irmãos da igreja, falei, gente aqui da igreja, nós não podemos dar cesta básica, não tem lógica. Alguém aqui na igreja perdeu o emprego, e essa pessoa aqui da igreja que perdeu o emprego ou está passando por alguma necessidade, ganhar uma cesta básica da igreja. A igreja que trata essa pessoa como irmão, precisa assumir um papel de ser socorro na vida dessa pessoa, e não apenas dar uma cesta básica para ela. No geral, a gente tem costume aqui de fazer compra. Você precisou, você está passando por uma necessidade pesada, você pode ter certeza que a gente se movimenta e a gente começa a criar um sistema de te sustentar por um tempo. Aí alguém um dia me perguntou assim, mas as pessoas não se aproveitam disso? Eu nunca vi. Aqui na igreja eu nunca vi, pelo contrário, eu vejo as pessoas que estão sendo ajudadas quererem sair desse processo, e quando elas saem desse processo, quererem ajudar, quererem fazer parte de uma rede de socorro, de ajuda, sabe, de ter uma visão que é mais ampliada com relação ao socorro de quem precisa. E aí eu sempre penso bem assim, uma coisa muito importante para a gente pensar junto aqui, é muito melhor o pouco de muitos do que o muito de poucos. É bom, eu prefiro R$1 de 20 do que R$20 de 1, porque é todo mundo participando, é todo mundo fazendo parte, é todo mundo compreendendo que num tempo de necessidade a gente junta força e a gente socorre quem precisa. Sabe, a gente junta a força e reparte daquilo que a gente tem. E aí uma coisa interessante, havia uma igreja precisando, e Paulo vai falar bem assim, semeiem, e semeiem com fartura, e semeiem com a consciência boa de que a gente semeia para que Deus veja.
A gente não semeia para os homens. A Bíblia é uma preocupação muito grande na Bíblia em fazer coisas para os homens verem e fazerem coisas para que o Pai veja. E aí eu acho interessante é que o apóstolo Paulo vai falar no texto assim: quem semeia pouco, também ceifará pouco. Quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Como eu falei, aqui tinha a ver com o socorro de uma igreja. Então nós estamos falando de socorro financeiro. O que é pouco e o que é muito? O que é socorrer com pouco e socorrer com muito? É muito relativo. Sabe, uma pessoa que ganha um salário por mês e ela auxilia aí talvez com R$100, ela auxiliou assim com muito, porque ela ganha muito. Um cara que ganha 10 mil por mês ou mais do que isso, assim, e se ele ajuda com a mesma quantia, assim, não é nada perto do que aquela moça que ganhava um salário mínimo semeou. É interessante a disposição do coração. E a disposição do coração em semear na vida das pessoas com a intenção de alegrar o coração de Deus, de fazer uma coisa que Deus ama, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é que quem dá por necessidade, fala, eu preciso apenas suprir essa necessidade, eu preciso, eu vou ofertar, mas eu vou dar com tristeza. Não, mas alguém que pensa bem assim, eu vou fazer parte de um movimento da bondade de Deus, eu vou ser a mão estendida de Deus para socorrer quem precisa. A gente começa a entrar num período, rapaz, que não é um período simples. Eu queria falar bem assim, daqui um mês está tudo normal, não está. Quem dera, aparentemente não. Aparentemente as coisas não estarão normais daqui um mês. E à medida em que o tempo passa, as necessidades aumentam. À medida em que as necessidades aumentam, é necessário que o socorro aumente. É necessário que a gente pense bem assim, o que eu vou fazer? Sabe, você precisa estar em casa e pensar bem assim, Deus ama quem dá com alegria. Então você não pode estar aí só pensando bem assim, o que eu vou fazer para não quebrar? Você não pode estar pensando só nisso. Você não pode estar pensando bem assim só, eu preciso fazer para socorrer os meus. Você precisa orar ao Senhor e falar, Deus, eu preciso de generosidade no meu coração, porque nesse período de escassez eu preciso dar com alegria. Eu preciso ver necessidades e socorrer necessidades, não só apontar para quem socorre, mas ser a resposta de Deus no meio da necessidade. É tão bom ser a resposta de Deus no meio da necessidade. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, se não for menos do que isso, se for mais é pouca coisa, e eu tinha acabado de sair de um serviço que eu trabalhava numa faculdade, e havia um irmão na igreja enfrentando uma necessidade muito séria, porque a família dele estava passando por uma enfermidade, e eu lembro que eu tinha ganhado um seguro-desemprego, e tinha ganhado lá fundo de garantia, esse troço todo que o pessoal ganha quando para de trabalhar, e eu estava passando no lugar que esse irmão estava, assim, onde eu sabia que eu encontraria, e Deus falou no meu coração assim, vai lá e dá esse dinheiro para o irmão. Aí eu falei, Deus, você está brincando comigo? Eu não, eu era um menino novo, estava pensando em fazer 1 milhão de coisas com aquele dinheiro que eu estava na hora, e eu falei, eu não, você está doido, não dou nunca. Aí eu andei mais um bocadinho, e aquele negócio veio no meu coração, dá esse dinheiro para o fulano. Eu falei, nosso Deus, não é possível que essa conversa é para mim, tem tanta gente rica nessa igreja, tem tanta gente que pode fazer, por que tem que ser eu? E eu fiquei naquela batalha, mais um bocadinho, é quase que Deus falasse bem assim, é com você mesmo, vai lá. E aí eu me dei por vencido, voltei, procurei o irmão não estava, tinha uma outra irmã da igreja lá, e eu falei, eu tenho dinheiro aqui, eu queria dar para o fulano de tal. E aí ela falou, ele não está aqui agora. Aí eu falei, a senhora entrega para ele na hora que ele chegar. Aí ela pegou e falou bem assim, vou falar que você entregou. E eu doido para falar com ela assim, claro que você tem que falar, sabe, fala mesmo, diz para ele que foi eu que entreguei, pelo menos para eu ganhar a glória daquilo. Mas aí no meu coração veio assim, o que a mão direita faz, a esquerda não conta, não tem que saber. E aí eu falei, não conta que sou eu não. E eu saí, dei aquele dinheiro, saí, não saí entristecido, saí feliz assim, falei, se Deus quer eu vou fazer desse jeito. E aí eu acho engraçado, esse cara é muito meu amigo, um dia eu encontrei com ele, e ele estava me contando, eu estava contando das dificuldades que eu passava no seminário, e ele me contando de um dia que ele passou muito aperto,
Ele falou, rapaz, eu tinha que pagar remédio, eu tinha que pagar isso, eu tinha que pagar aquilo. Eu não sabia de onde ia sair o dinheiro. E eu estava lá em casa orando. Daqui a pouquinho eu voltei. Na hora que eu cheguei no trabalho, a irmã fulana de tal veio e falou bem assim, teve alguém aqui e mandou o dinheiro tal aqui. Quem é? Para eu agradecer. Não, ele falou que não é para falar não. E aí ele me contou esse negócio depois, não sabe até hoje que foi eu. E ele falou bem assim, Jaquistone, Deus levanta uns anjos para cuidar da gente. Levanta uns anjos para socorrer a gente nas horas difíceis da vida. Eu acho interessante que você tem que aprender a ser anjo de Deus no tempo de dificuldade. Sabe, aprender a semear, aprender a olhar para o lado, aprender a ver a necessidade e socorrer, aprender a estender sua mão, sabe, não é só apontar o dedo, no tal lugar vai ter o socorro, não, qual é o socorro que você pode dar? Talvez você não tenha todo o recurso do mundo, talvez não seja a maior oferta que essa pessoa vai ganhar na vida, mas é a grande oferta daquele momento, é a hora onde Deus vai usar você, e aí o Deus que te manda semear, é o Deus que vê e vai dar a colheita. E aí o apóstolo Paulo vai falar bem assim, quem planta pouco, colhe pouco, mas quem planta muito, colhe muito. Sabe, uma dica para nós nesses dias de necessidade, o que fazer? O que fazer? Comece a pensar assim. Eu fico pensando às vezes num movimento que faça marmitas para a gente que precisa comer e não tem o que comer, vai passar dificuldade daqui a pouco. Eu gostei de uma iniciativa do pessoal ali de Manhuaçu que juntou para dar marmita para caminhoneiro. Eu falei, olha, coisa inteligente, interessante, sabe, os caras não estavam achando lugar para parar na estrada, mas quando passa em Manhuaçu, o cara não tem nem que comprar comida, porque tem gente lá para dar comida para ele, que falou, rapaz, eu estou entendendo a sua luta, eu estou aqui. Às vezes você parar e pensar bem assim, aí eu posso contribuir com tal coisa, eu posso levantar aqui na minha casa esse mês umas 2 cestas básicas e eu vou ofertar para quem precisa. Você precisa entender que há uma necessidade ao seu redor, e essa necessidade vai ser suprida por quem? Por você. As pessoas não estão ao seu redor por acaso. Existe um Deus soberano, todo-poderoso, que não faz nada por acaso. Às vezes a gente tem a sensação que as peças que estão no tabuleiro, elas foram jogadas ali. Nada foi jogado ao acaso. Existe um Deus com propósito, colocou cada coisa no seu devido lugar e no seu devido tempo. Então tudo que está ao seu redor tem que estar ali. E se está ao seu redor, quem é a resposta daquele problema? Você. Se você tem algum nível de resposta para aquilo, seja a resposta. E você vai dar com alegria, sabendo que Deus não se esquece. Eu gosto dessa passagem da Bíblia que fala que Deus não se esquece e que Ele é galardoador dos que creem. Sabe, alguém que pensa, Ele não se esquece. Ele vê aquele que quer servi-lo de coração. Então, irmãos, nesses dias de necessidade, preste atenção nisso, sabe, a gente às vezes tem como muito óbvio a certeza de que as pessoas sabem o que fazer, igual eu estava contando do rapaz do doce anteriormente. O rapaz do doce, tem um monte de gente aí falando com ele, que vai ter uma verba do governo, que vai ganhar, mas esse rapaz ficava assim, como é que faz para ganhar essa verba? Ele não tinha a mínima noção, mas esse rapaz vai voltar para casa depois, e ele estava assim, o troço lá em casa está meio complicado, está meio difícil. Entenda uma coisa, muita gente vai ser ajudada, mas a gente não sabe se essa ajuda é o suficiente para suprir a necessidade. Então preste atenção e crie projetos. Não crie um projeto assim que vai matar a fome do mundo, não. Talvez crie um projeto que resolva a necessidade da dona Maria e do seu José, que mora do seu lado. Sabe, fala, não, alguma coisa eu vou fazer aqui, eu conheço um fulano que precisa da minha ajuda, sabe, se vem na sua mão para fazer, como diz aqui meu amigão Samuel, seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Seja o instrumento de Deus, seja a resposta de Deus. A melhor coisa no mundo é ser uma resposta de Deus. Daquele amigo que eu contei, depois de anos ele me contando a experiência que eu tive, eu pensando, olha que coisa legal, eu era menino, assim, eu fui a resposta de Deus na vida dele um dia, e eu não dei milhões de reais para ele, não, eu dei o que eu podia fazer naquela hora. Hoje, e eu vou terminar esse movimento aqui, a gente está começando, a gente tem aqui na igreja um grupo de jovens da igreja, da mocidade da igreja, que a gente chamou de GPS, Gerados para Servir. E a gente juntou esses jovens
para socorrer gente que necessita de atendimento, que necessita de comida. Sexta-feira agora a gente vai sair para dar algumas marmitas. A gente vai fazer dos recursos que a gente tem, sabe? Do que jovem tem. Você imagina o recurso que jovem tem. Então não é muito recurso, mas eles resolveram fazer. Eles resolveram achar algumas mulheres, tá assim, achar algumas famílias que precisam, por exemplo, de doação de cesta básica. E a gente está precisando de levantar aí, por exemplo, algumas cestas básicas para doar, para ofertar. Quantas a gente vai doar? Quantas a gente tiver poder na mão para doar. Mas a gente não quer ficar aqui parado esperando a barriga doer do cara lá, não. Já está doendo, já está sofrendo. Você imagina que num tempo que não tem crise, a barriga já dói, imagina num tempo de crise. No tempo que não tem problema nenhum, o cara já passa aperto, imagina no momento onde tudo é complicado. Então agora é a hora da gente fazer alguma coisa. Então, deixa eu te falar aqui, se você tiver alguma ideia para ajudar a gente, faz parte disso. É claro que você que está aqui em Caratinga, você que está em Caratinga aqui, fala, não, eu queria ajudar com alguma coisa, eu quero fazer parte com alguma coisa, e eu quero te garantir uma coisa que a Bíblia fala que Deus aquele que semeia pouco também ceifará pouco, mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Assim, não tenha medo, não se resguarde, acredite que Deus é poderoso para guardar a sua vida, para guardar as suas finanças, para guardar os seus negócios. Acredite que Deus é poderoso para fazer grandes coisas através de você, mas fazer grandes coisas também em você. Ele não se esquece daqueles que lutam a causa do necessitado, do pobre. Há um quarteto da vulnerabilidade. Falo isso muito aqui na igreja. Pobre, órfão, viúva e estrangeiro. Fechar o olho para essa turma, meu amigo, é fechar o olho para a justiça social. E isso não é coisa de esquerda, isso é coisa de crente. Assim, você tem momentos de verdade, por exemplo, no mundo aí tem hora que o cara fala assim, isso é do partido A, isso é do partido B, isso vem de Deus, isso veio do alto, para a gente socorrer quem precisa. Então eu queria te convidar a estender sua mão, a ser a resposta por um tempo. Se você quiser fazer parte desse movimento aí dos Gerados para servir e ajudar alguém, talvez ir junto, sabe? Eu não sei se você está aí e pode ir junto, e quer ir junto por causa desse período de vírus, mas não, eu quero ajudar com dinheiro, eu quero ajudar com cesta básica, eu quero ajudar com marmita, eu quero ajudar com alguma coisa. Me manda uma mensagem depois no WhatsApp, me manda uma mensagem por aqui, e aí eu vou te responder, a gente vai criar um meio desse negócio chegar e da gente poder socorrer quem precisa ser socorrido no nosso tempo. Pessoal, vamos terminar essa live aqui e aí terminar com a certeza de que Deus não se esquece, é galardoador dos que creem. Terminar com a certeza de que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Terminar com a certeza de que Deus ama a quem dá com alegria e pedir a Deus para que Deus encha as nossas mãos. Que Deus nos dê um coração aberto, sabe? E Deus nos dê fartura para poder ofertar. Nem que seja a sua fartura. Qual é a fartura que você tem hoje? Assim, não se esquive. O que você tem para ofertar hoje? Né? Que você possa estender e ofertar isso a Deus, ofertando a quem precisa, e que Deus possa fazer grandes coisas por meio de você. Deus te abençoe. Vou terminar aqui essa mensagem de hoje. Amanhã, às 19 horas, a gente está de volta. Amanhã eu vou gastar mais tempo, porque amanhã é o nosso estudo bíblico. Eu estou falando sobre os eu sous de João, né? Já falei sobre eu sou o pão da vida. Amanhã nós vamos para o próximo eu sou. E aí eu quero te convidar a vir participar. Amanhã a gente vai gastar um tempo maior aqui, tá joia? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, que Deus te dê uma boa semana, que Deus te dê ideias, que Deus te dê ideias e que Deus te dê generosidade, ideias e generosidade para fazer o que é preciso num tempo de crise, e que Deus te dê fé para confiar que enquanto você cuidar do aflito, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai suprir os seus negócios. Então que Deus te abençoe. Samuca, um beijão, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Assim, arruma para nós uma casa em Ubatuba para a gente tirar férias um dia lá. Pessoal, amém, amém, amém. Deus abençoe a todos e nós estamos juntos nessa caminhada até o fim, né? Que Deus possa
nos auxiliar nessa jornada. Até amanhã.